Boa noite, meu prezado irmão, boa noite, minha querida irmã. São 19 horas na bela cidade do Rio de Janeiro e eu inicio esse estudo bíblico desta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, e o tema de que tratarei hoje é Fé Salvadora. Como habitualmente faço, vou dirigir a Deus uma palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, é uma alegria muito grande podermos estudar a Tua palavra. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado por ela existir e pela orientação que dela vem para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O nosso estudo, portanto, é da fé salvadora. É o capítulo 14 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Como você sabe, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como sistema de doutrina, de forma resumida, o que advém da Confissão de Fé de Westminster. E é importante que todo presbiteriano compreenda esta confissão de fé. E, para tanto, temos tido já algumas semanas estudos relativos aos temas, aos assuntos que estão na nossa confissão de fé. O de hoje é o capítulo 14 da fé salvadora. O de hoje é bem pequenininho, são 3 itens apenas, e eu vou fazer a leitura do primeiro deles, que diz assim: a graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então nós temos aqui um assunto que é um assunto que tem um adjetivo, fé salvadora, um substantivo que está adjetivado, fé salvadora. Para se pensar em fé salvadora, há de se pensar também em fé que não é salvadora. Porque não faria sentido colocar essa distinção salvadora, qualificando a fé, se só houvesse um tipo de fé. Bastaria dizer fé. Mas se se diz fé salvadora, é porque há fé que não é salvadora. Vamos entender então, em primeiro lugar, o que é fé não salvadora? Se eu acreditar que este livro, tá vendo aqui? Um livro, esse é um Vademecum, vou colocar ele na ordem certa aqui. Se eu acreditar que esse Vademecum contém aqui uma série de leis, estatutos, leis complementares, Constituição da República Federativa do Brasil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil. Se eu acreditar, volto a dizer aqui, que o Vademecum pode me salvar, ou se eu acreditar que o Vademecum pode me dar alguma dádiva, é um tipo de fé. Não tem esse tipo de fé? Fé que a gente coloca num determinado objeto. Essa fé salva? Não, essa fé não salva. A única fé que salva é aquela posta em Jesus Cristo, que morreu na cruz para a nossa salvação. Só. Não há exceção.
Só a fé em Cristo é salvadora. Ok? Então, já afirmei aqui fazendo uma distinção entre a fé salvadora e a fé não salvadora, dizendo a você que há fé que não salva, que há tipo de fé não salva. Vou mostrar um tipo de fé que salva, mas não salva do pecado. Vamos imaginar que eu esteja numa situação de quase me afogando. Eu não nado quase nada. Imagine uma situação, se eu estiver no meio do mar, não é? Quase me afogando, e vier um, uma pessoa me salvar, não é? Com todo aquele preparo, uma pessoa que saiba nadar, não é? Uma pessoa que domine esta arte, eu vou confiar nessa pessoa, eu vou crer nessa pessoa. E poderei ser salvo por ela da morte. Mas isso não garante a salvação da minha alma, ou não garante a salvação aquela que me faz entrar no céu. Compreende? Então tem tipo de fé que salva, mas não salva do poder do pecado. Não é uma salvação desta que me conduz à vida eterna, ao novo céu e à nova terra que o Senhor tem preparado para aqueles que serão salvos. Ok? Então falei de fé que não salva, falei de fé que não salva para a vida eterna e falei de fé que salva para a vida eterna, que é aquela posta em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Ok? Agora, olha o que este item do capítulo Fé Salvadora fala. É uma fé que é dada aos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus, eles terão esta fé. Eles abraçarão esta fé. Porque esta fé para a salvação é uma fé dada por Deus. Vou lembrar a você aquele texto de quando em vez eu trago a lembrança aqui, está lá na carta aos Efésios capítulo 2, versos 8 até o 10. O 8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é um meio através do qual eu recebo a graça da salvação. Certo? E esta fé me é dada. Esta fé não é aquela que nasce da minha vontade. Eu quero ter fé hoje. Hoje eu quero ter fé. E hoje eu quero ser salvo. Não, não é assim que funciona. Essa fé me é dada. E como que esta fé me é dada? Pela operação do Espírito Santo de Deus. Aqui o texto fala o Espírito de Cristo. É o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como esta fé, ela começa a fazer parte da minha vida? Quando eu ouço a pregação da palavra e o Espírito Santo opera no meu coração para que eu tenha esta fé. Eu creia naquilo que está sendo pregado da palavra de Deus. Compreende? Então, explicando aqui a você todo o processo através do qual você passa até a fé salvadora. De modo ordinário, isto acontece pelo ministério da palavra. A palavra é pregada, eu ouço essa palavra e creio. A Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, quando a palavra estiver sendo pregada, não seja relutante contra ela. Não faça oposição a esta palavra. Deixe que essa palavra entre nos seus ouvidos e produza os efeitos necessários. Então, é isso que acontece, viu? Agora, diz o texto, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles,
e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. O que se acrescenta aqui é que esta fé ela é aumentada à medida que eu participo dos sacramentos. O próprio ministério da palavra me ajuda a ter esta fé aumentada quando eu participo dos sacramentos e pela oração. Então, orar, participar dos sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo e ceia. E quando eu ouço a pregação da palavra, eu tenho elementos que me levam a ter aumentada a minha fé. Ok? Passo agora para o segundo item da confissão de fé desse texto, deste capítulo da fé salvadora. O segundo item diz assim: por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Então, veja só. Por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto é nela revelado. A primeira coisa que esta fé faz no nosso coração, essa fé salvadora, é crer que o que está na Escritura, aqui está minha velha Bíblia, né? Minha velha Bíblia. Eu gosto muito desta Bíblia, você vê que ela está rasgadinha. Já disse a você também que eu tenho vários outros exemplares da Bíblia, mas eu gosto muito dessa aqui. Né? Essa Bíblia, ela, num dos carros que me foram roubados, ela foi com os ladrões, o carro foi recuperado e eu recuperei essa Bíblia. Essa Bíblia nem ladrão pode com ela. Ela volta para o seu dono. Por isso que eu gosto muito dela. Pois é, essa Bíblia, eu creio que ela é verdadeira. Eu creio que a palavra de Deus aqui revelada é verdade. O que me faz crer assim? A fé salvadora. Eu creio que esta é a palavra de Deus. A revelação que aqui está grafada, está escrita para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse é um primeiro efeito que esta fé salvadora produz na vida da pessoa. Mas não é somente isso, você viu aqui comigo. Os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Esse aceitar e receber a Cristo, esta palavra ao longo dos anos, ela teve uma outra conotação, outro sentido. Foi até substituída por uma outra palavra que você já deve ter recebido. Receber a Cristo como Salvador. Aceitar. Na verdade, é Cristo quem nos aceita, não é? Eu sou o pecador, Cristo é santo, ele me aceita na família espiritual. E sou adotado na família da fé pela obra de Cristo, não é? Ele morreu na cruz por mim, eu creio nele e sou adotado na família da fé. João capítulo 1, verso 12, diz que aqueles que receberam a Cristo foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome do Senhor. Então, esta fé salvadora me leva também, não somente a crer na Escritura Sagrada como sendo verdadeira, mas como receber a Cristo
e descansar nele, só nele, para a justificação, santificação e vida eterna. Justificação é o ato através do qual nós somos tornados justos por Deus, pela obra de Cristo. A obra de Cristo justifica-nos, não as nossas obras, mas a obra de Cristo nos justifica diante de Deus. E também nós cremos nele para a santificação das nossas vidas dia a dia, né? Todos os dias nós temos que caminhar em santificação, e para a vida eterna, que está reservada para todo aquele que crê em Cristo como Salvador. Está bem? Então, estão aqui alguns efeitos da fé salvadora. Crer na Escritura como sendo a verdade, a palavra de Deus, receber a Cristo como Senhor, como Salvador, e nele crer para a santificação e para a vida eterna preparada para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador. O terceiro, que é também o último item desta fé salvadora, diz assim: esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Essa questão aqui da fé forte ou fraca, não é? Se você crê em Cristo como Salvador, isso é o bastante para você ter a certeza da salvação. Crê em Cristo como Salvador e crê que Ele morreu na cruz por ti, por mim. Isto é o bastante para ser salvo. Isto é a fé salvadora. Agora, o que às vezes não é muito esclarecido é que há a fé santificadora. São dois campos distintos, coisas ligadas à salvação e coisas ligadas à santificação. Quando eu oro, eu estou exercitando coisas da santificação. Estou me tornando mais parecido com aquilo que Deus quer. Quando eu leio a Bíblia também. Mas essas coisas, por elas mesmas, não têm o poder de me salvar. Só Cristo salva e Ele me concede a fé para eu crer nele como Salvador. Essa é a fé salvadora. Mas esses exercícios espirituais, como ir à igreja, como até, quem sabe, fazer uma boa doação para alguém, ajudar com boas obras, são obras da santificação e não têm méritos para salvar, mas são recomendáveis para todo cristão poder ser cada dia mais, estar enquadrado, se adequando àquilo que Deus para ele estabelece. Então, aí o texto fala que a fé pode ser fraca ou forte. Veja, num certo sentido, nem faz muito sentido dizer fé forte ou fraca, porque aquela fé que salva, se ela é fraca ou forte, ela cumpre o seu desiderato, ela cumpre o seu objetivo. Qual é o objetivo? Salvar. Então, quer dizer, alguns dizem assim, fulano foi salvo pelo fogo. Quando alguém diz isso, quer dizer, ele só creu para ser salvo, não fez mais nada. Ué, mas fez o que tinha que fazer. Você quer um exemplo desse? Quando Jesus Cristo estava na cruz, pregado na cruz, um dos que com ele estavam ali crucificados também disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E Jesus Cristo falou assim: ok, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele camarada, ele era um salteador, era um bandido. Ele creu ali na hora, creu em Cristo e foi salvo. Ele não teve tempo de ser diácono, de ser presbítero, de ser pastor, de doar cestas básicas, de doar milhões para os necessitados.
Teve nada, teve tempo de obrar, fazer nenhum tipo de obra social, porque essas coisas pertencem ao campo da santificação e não do campo da salvação. Para o campo da salvação basta uma coisa: crer em Cristo como Salvador e só. E pronto, está resolvido. Vai para o céu. Você sabe por que existe a fé santificadora? Porque a pessoa não morre imediatamente. Senão bastaria a fé salvadora. Porque a fé salvadora transporta para o céu. A fé santificadora é para o exercício aqui na terra da nossa experiência com Deus e com os seres humanos, para nos ajudar nas nossas provações, para nos ajudar a ser pessoas melhores cada dia. É por isso que existe a fé santificadora. E aí eu tenho que, através dessa fé santificadora, evitar o pecado, fazer boas obras, fazer oração, ir à igreja, tudo isso faz parte da fé santificadora. A fé salvadora é aquela que, uma vez tendo, ou seja, crendo em Cristo como Salvador, está salvo. Nenhuma condenação há sobre essa pessoa. Ela creu e morreu, foi para o céu. Ela creu e não morreu, precisa exercitar a fé salvadora, a fé santificadora, porque vai ficar aqui durante algum tempo. Que você possa ter acompanhado esse estudo e ter alimentado a sua fé santificadora, porque eu creio que você tem também a fé salvadora e vai para o céu. Sua salvação está garantida não por você, mas por Cristo que morreu por você. E que você possa crescer cada dia mais na fé santificadora, porque eu espero que você tenha uma vida longa aqui na Terra e você vai precisar de muita fé para transpor as dificuldades tão naturais da vida humana. Chegou aquela hora de terminar, né? E eu quero mandar um abraço para quem está conosco aqui. Vou dar um aceno aqui para Leia Assunção. Ô Leia, Deus te abençoe, guarde seu coração. André Monteiro, meu caro pastor, reverendo, que Deus o abençoe, colega de magistério no Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo Ashbel Green Simonton. Que Deus abençoe sua vida e o seu coração. E aqueles que já passaram por aqui, Deus continue sustentando, guardando e abençoando. Até a próxima semana.